Iam matar aquele cavalo no dia seguinte. Magro e sem reação, ninguém via valor nele. Era só mais um animal condenado. Até que um fazendeiro pobre, com o último dinheiro no bolso, tomou uma decisão que ninguém entendeu e comprou o cavalo. Chamaram de loucura. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu, e foi isso que mudou tudo. Tem um cheiro específico quando a vida está chegando no fim. Não é o cheiro da morte em si. Esse eu já conheço. Já tive que cavar chão duro sob sol de rachar para enterrar coisa que amei. Não. É um cheiro antes disso. É o cheiro de coisa que desistiu, de bicho que parou de brigar, de homem que dobrou os ombros para nunca mais endireitar. Eu conheço esse cheiro porque naquela manhã de outubro ele estava saindo de mim também. Me chamo Dário. Dário Mendonça Luz, filho de seu Raimundo e de Dona Teresa, neto de agregado, criado no Piauí, enraizado no Maranhão desde os 23 anos, quando segui uma promessa de terra boa e vida melhor. A terra veio. A vida melhor demorou, tropeçou, e em algum momento no meio do caminho eu acho que ela desistiu de chegar. Tinha 58 anos naquela época, parecia ter 70. A fazenda, se é que se pode chamar assim, porque fazenda de verdade tem movimento, tem gente, tem futuro. Eram uns 42 alqueires de pasto cansado no meio do nada, entre o município de Tuntum e uma estrada de chão que o mapa nem registrava. 3 vacas magras, um bezerro, uma casa de pau a pique coberta de telha velha que chovia dentro quando o tempo fechava, um fogão a lenha, uma rede. E a ausência de Conceição, minha mulher, que tinha partido faz 4 anos e levado junto a última coisa que me fazia acordar com vontade. Naquela manhã eu estava no curral, encostado na cerca de arame, olhando para o nada. O sol nascia daquele jeito feio que ele tem quando o tempo está seco demais, vermelho, pesado, como brasa que não aquece, só resseca. O capim estava amarelo até onde a vista alcançava. O chão rachado. As vacas paradas, os olhos fundos, com aquela expressão de bicho que também já entendeu que o tempo está difícil. Eu tinha na conta do banco, se é que banco é o nome certo, para uma cooperativa de interior com caixa eletrônico que funciona 3 dias por semana, a quantia de R$ 840. Era o que restava, depois de pagar o arame, para consertar a cerca do fundo, o sal mineral das vacas e a conta de luz que já tinha atrasado 2 meses. R$ 840. 58 anos, 42 alqueires de chão que já não respondia mais como antes. Eu ficava pensando nisso, tentando fazer conta que não fechava, quando ouvi o caminhão. Aqui no interior, caminhão que passa devagar numa estrada de chão, significa uma de 2 coisas. Ou o motorista não conhece o terreno, ou ele está procurando alguma coisa. Esse vinha devagar demais. Parou na frente do meu portão de entrada, um portão de cano enferrujado que eu mesmo fiz há uns 10 anos e que estava torto desde a última enchente. Era Badeco. Badeco é um nome de apelido, claro. O nome de batismo dele era Sebastião Ferreira Lima, mas ninguém no município chamava assim. Ele tinha uns 50 anos, barriga grande, chapéu de couro com a aba virada para cima e um jeito de falar que parecia que ele estava sempre te vendendo alguma coisa, mesmo quando só estava te cumprimentando. Badeco negociava de tudo: gado, cavalo, porco, terra, semente, arame, satisfação alheia. Se tinha comprador e vendedor no meio, Badeco estava lá pegando a comissão. Ele desceu do caminhão com aquele jeito dele, sorriso largo, mão já estendida antes mesmo de chegar perto. Dário, quanto tempo, homem, tá bom? Tô, eu disse, porque no interior, quando alguém pergunta se você tá bom, a resposta é sempre essa, independente da verdade. Venho te fazer uma proposta, ele falou, já sem enrolação. Badeco não perdia tempo com rodeio quando tinha negócio na cabeça. Eu não disse nada, só esperei. Ele acenou para o caminhão. O ajudante lá de trás abriu a grade lateral do carroceiro e foi então que eu vi o cavalo. Primeiro, o que me chamou a atenção foi o som, ou melhor, a falta de som.
Cavalo entrando em carroceiro novo, cavalo nervoso, cavalo doente, cavalo qualquer, faz barulho. Bate casco, bufa, protesta. Esse não fez nada. Desceu a rampa de madeira com passos curtos, cuidadosos, como se cada movimento doesse ou como se simplesmente não valesse mais o esforço. Era um animal grande. Isso eu percebi mesmo por baixo de tudo aquilo, porque tinha muito por baixo para ver. A pele colada nos ossos, as costelas desenhadas como arco de viola, o pescoço fino onde deveria ser musculoso, as patas com marcas velhas de corda mal amarrada. A crina estava emaranhada, cheia de terra ressecada. A cauda, o mesmo. Os olhos, e aqui eu preciso parar um momento, os olhos eram grandes, escuros, e estavam olhando para o chão. Não para o horizonte como o cavalo sadio faz. Não para mim como o cavalo curioso faz. Para o chão. Como se ele estivesse estudando o espaço entre os próprios cascos e não encontrasse nada de interessante ali, mas olhasse mesmo assim. Porque era o único lugar que restava para olhar. Eu conheço esse olhar. Eu tinha esse olhar no espelho há 4 anos. O que é isso, Badeco? Cavalo. Ele disse, com o sorriso de sempre. Um cavalo com história. Que história? Ele coçou o queixo. Esse gesto eu já conhecia. Era quando ele ia dizer algo que não era completamente mentira, mas que precisava de apresentação cuidadosa. Animal é de seu Gervásio, lá de Grajaú. Ficou numa propriedade abandonada por quase 2 anos. Quando acharam, estava assim. Veterinário disse que fisicamente não tem nada grave que não se resolva com alimentação e cuidado. Mas o quê? Mas seu Gervásio não quer gastar. Falou que manda para o abate amanhã cedo se não sair hoje. Eu olhei para o cavalo. Ele continuava com o olho no chão. E você trouxe aqui por quê? Badeco deu aquele sorriso que ele tem quando sabe que vai propor coisa que a pessoa não devia aceitar. Porque ele sai por R$ 800, Dário, e eu sei que você tem esse dinheiro na conta. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios do meu dia. Esse tinha peso específico. Tinha o som das vacas ao fundo, o vento no capim seco, uma saracura gritando longe no brejo, e tinha a consciência clarinha, absurda, de que R$ 800 era quase tudo que eu tinha no mundo. Você está me propondo gastar meu último dinheiro num cavalo que vai pro abate amanhã, eu disse. Não era pergunta. Tô te propondo salvar um animal por um preço que não vai aparecer de novo, ele disse. E aí ficou sério, coisa rara para Badeco. Mas olha, Dário, eu não vou mentir não. É risco. Bicho tá assim. Pode ser que não se recupere. Pode ser que você gaste mais do que vale. Vim aqui porque você foi o único que me veio à cabeça quando seu Gervásio descreveu o animal. Por quê? Ele demorou 1 segundo. Porque você tem paciência de gente que já sofreu de verdade. E esse cavalo precisa exatamente disso. Eu fui até a cerca. Fiquei a uns 3 metros do animal. Ele não me olhou. De perto, dava para ver mais detalhes. As feridas antigas nas patas, não abertas, já cicatrizadas, mas visíveis. A musculatura atrofiada, mas com uma estrutura embaixo que eu não saberia explicar direito. É como quando você olha para uma casa velha e fechada, e por algum motivo que a razão não justifica, você sente que aquela casa um dia foi boa, que tem algo nos ossos dela que o tempo não comeu ainda. Tinha algo nos ossos daquele cavalo. As pernas, mesmo finas, tinham um ângulo, um jeito de se posicionar. O pescoço, mesmo arqueado para baixo com aquele olhar de derrota, tinha uma linha, um comprimento que não é de cavalo qualquer. Eu estendi a mão devagar, bem devagar, como minha mãe me ensinou com bicho assustado, sem pressa, sem intenção de pegar nada, só para deixar ele sentir que você existe. O cavalo não recuou, mas também não veio. Ficou parado, deixou minha mão chegar perto do focinho. E então, e esse momento eu juro que não vou esquecer enquanto eu viver, ele fechou os olhos. Não de medo, não de dor,
Fechou com uma lentidão cansada, como quem finalmente pode descansar um segundo depois de muito tempo andando. Minha mão estava sobre o focinho dele. Eu senti o calor, o fôlego lento. Senti alguma coisa apertar no peito que eu não sabia nomear. Badeco, eu falei sem tirar a mão do cavalo. Você tem o contato de seu Gervásio? Badeco entendeu antes mesmo de eu terminar a frase. Tenho. Então fecha o negócio. R$ 800. O silêncio que veio depois era de um tipo diferente ainda. Era o silêncio de decisão tomada. O tipo que não tem volta. O ajudante de Badeco, um menino novo, uns 18 anos, de boné vermelho, olhou para mim com uma expressão que eu sei o que significa. É a expressão de quem está vendo alguém cometer um erro, mas não tem autoridade para falar. Badeco foi mais direto. Enquanto assinávamos o papel simples que ele tinha tirado do porta-luva, ele me olhou por cima dos óculos de grau, que usava só para assinar documento. Dário. Certeza? Certeza. Você vai ficar sem dinheiro. Eu sei. E se o bicho não se recuperar? Eu não respondi de imediato. Dobrei minha via do papel, coloquei no bolso da camisa e olhei para o cavalo que agora estava amarrado num mourão perto do portão, ainda com aquele olhar baixo, aquela postura de coisa que já foi descartada e sabe disso. Se não se recuperar, eu falei por fim, pelo menos ele não vai pro abate. Vai morrer aqui, no pasto, com capim na boca, que é mais do que eu posso garantir para mim mesmo agora. Badeco me olhou por uns 3 segundos. Depois assentiu devagar, com aquele sorriso que dessa vez não tinha nada de negócio dentro. Você é doido, Dário Mendonça. Sempre fui, eu disse. O caminhão foi embora levantando poeira vermelha na estrada de chão. Eu fiquei parado no portão, vendo a nuvem se dissipar devagar no ar seco, até que o silêncio da fazenda voltou completo. O vento no capim, a saracura no brejo, o mugido distante das vacas. E mais um som, novo, o fôlego do cavalo atrás de mim. Eu virei. Ele ainda estava de cabeça baixa, mas uma das orelhas tinha girado levemente na minha direção. Só um pouco, quase nada. O suficiente. Eu peguei o cabresto com cuidado. Conduzi ele pelo pasto até a sombra do único juazeiro que tinha na propriedade e amarrei num galho baixo onde tinha grama ainda verde perto das raízes. Fui buscar água no balde. Voltei. Coloquei na frente dele. Ele demorou, mas bebeu. Eu fiquei sentado num toco de madeira ali do lado, olhando o sol de outubro queimar o horizonte vermelho, e pensei em Conceição. Pensei na última vez que ela tinha me pedido alguma coisa. Me pediu para não desistir. Palavras simples de mulher que sabia que ia partir e se preocupava mais com quem ficava do que com ela mesma. Não desiste de você, Dário. Que homem teimoso você é, mas não desiste. Eu tinha prometido. Não sabia se tinha cumprido. Mas ali, naquela tarde de outubro, com R$ 840 a menos na conta e um cavalo que ninguém queria bebendo água no meu juazeiro, talvez, só talvez, eu estivesse tentando. O nome veio no 3º dia. Não é que eu tivesse planejado dar nome. Homem do campo aprende cedo a não nomear o que pode não ficar. Bicho doente, colheita antes da chuva, esperança antes da confirmação. Você aprende a segurar o afeto um pouco atrás dos dentes, como quem morde o lábio para não falar o que não devia. Mas no 3º dia de manhã, quando eu saí da casa ainda no escuro para ver como ele tinha passado a noite, e ele estava de pé, pela primeira vez de pé quando eu cheguei, em vez de deitado no canto do pasto como nos 2 dias anteriores, alguma coisa saiu antes que eu pudesse segurar. Bom dia, Esperança, eu disse. Depois fiquei parado uns 3 segundos com o meu próprio constrangimento. Cavalo macho, nome de mulher. Tinha tudo para ser ridículo, mas o animal virou a cabeça na minha direção com aquela orelha levantada. A mesma orelha de sempre, à direita, que ele usava para me rastrear quando eu andava em volta dele. E de algum jeito o nome ficou.
Grudou nele como gruda apelido em gente do interior. Sem lógica, sem cerimônia, mas para sempre. Esperança. Os primeiros dias foram de observação mais do que de ação. Eu tinha aprendido isso com meu pai, que aprendera com o pai dele. Homens que lidavam com o bicho há gerações e sabiam que animal com trauma não precisa de intervenção, precisa de presença. Tem diferença. Intervenção é você chegando com solução, com pressa, com a certeza de que sabe o que o bicho precisa. Presença é você chegando e ficando, sem agenda, sem expectativa. Só existindo perto, até o bicho decidir por conta própria que você não é ameaça. Todo dia eu chegava no mesmo horário, antes do sol raiar, quando o céu ainda era daquele roxo escuro que parece veludo sujo. Levava água no balde grande, capim cortado na véspera e um punhado de milho que eu mal podia desperdiçar, mas desperdiciava do mesmo jeito. Colocava tudo no lugar. Depois ficava sentado no toco de madeira perto do juazeiro e ficava quieto. Quieto de verdade. Não o quieto de quem está esperando alguma coisa acontecer. O quieto de quem aprendeu que o silêncio também é uma forma de conversa. Esperança comia pouco nos primeiros dias. Bebia bastante água, isso sim. Sinal de que o corpo estava pedindo o que o descuido tinha tirado. Mas a ração ele cheirava, empurrava com o focinho, afastava. Como criança que conheceu comida estragada e passou a desconfiar de tudo que colocam na frente. Eu não forcei. Ficava no meu toco. Às vezes, levava meu café numa cuia de alumínio e tomava ali mesmo, vendo o sol subir do lado de lá do pasto, pintando o capim amarelo de laranja por uns 20 minutos antes de clarear de vez. Às vezes eu falava, não com ele, não exatamente, mas na direção dele. Contava coisas sem importância, o tempo que ia fazer, o estado das cercas, o que eu ia fazer durante o dia. Às vezes mencionava Conceição, sem perceber, e aí eu parava e ficava em silêncio de novo. No quarto dia, ele comeu o milho. No quinto dia, ele deixou eu chegar a 2 metros sem recuar. No sexto dia, e esse foi o momento que ficou, eu estava saindo para consertar uma parte da cerca do fundo, arreio na mão, e ele me seguiu. Não todo o caminho, só uns 50 metros, até o limite da sombra do juazeiro. Mas me seguiu, ficou me olhando ir embora com aquela orelha levantada. Eu fingi que não vi. Mas no caminho da cerca, com o sol na nuca e a enxada no ombro, eu sorri. Um sorriso pequeno, fechado. O tipo que você faz quando não tem ninguém para ver, e por isso mesmo é o mais honesto que existe. Foi no 7º dia que eu comecei a notar. Tinha ido até Tuntum na semana anterior para comprar ração, conversar com Zé Paraíba, que vendia suplemento fiado para quem ele conhecia, e aproveitar para perguntar, de passagem, casual como quem não quer nada, se alguém por acaso sabia alguma coisa sobre a origem do cavalo de seu Gervásio de Grajaú. Zé Paraíba coçou a cabeça embaixo do chapéu. Gervásio tem uns 4, 5 cavalos lá. Qual deles? O que ele mandou pro abate. O baio escuro, com a mancha branca na testa. Zé Paraíba ficou quieto por um segundo, mais longo do que o normal. Você comprou aquele bicho? Comprei. Ele me olhou como se eu tivesse dito que tinha comprado um buraco no chão. Dário, Home, eu sei o que você vai falar. Aquele cavalo. Eu sei. Todo mundo que viu falou que não tinha jeito. Eu sei, Zé. Ele suspirou, tirou o chapéu, colocou de volta. Origem dele eu não sei te dizer. Gervásio comprou de um homem que veio do sul do Maranhão, uns 3 anos atrás. Esse homem veio de Minas, originalmente. Mas o que exatamente era o animal, de que raça, de que sangue? Isso eu nunca ouvi falar com certeza. Do sul do Maranhão, de Minas. Eu guardei isso. Porque o que eu tinha começado a notar no 7º dia era exatamente isso, a estrutura. Com a alimentação voltando ao ritmo, mesmo que devagar, o corpo de Esperança começou a revelar o que estava escondido embaixo do descaso.
como quando a maré baixa e você vê o fundo do rio que nunca tinha enxergado antes. As pernas eram longas na proporção certa, não o comprimento aleatório de animal sem raça definida, mas uma proporção que eu tinha visto em revista de criação uma vez, anos atrás, na sala de espera de um veterinário em Carolina. A canela fina, o joelho limpo, o casco bem formado apesar do abandono, o pescoço conforme ele foi erguendo a cabeça, e isso acontecia aos poucos, milímetro por milímetro a cada dia, como flor que abre no tempo certo, revelava um arco que homem de cavalo reconhece mesmo sem ter estudado. O peito, esse foi o que me parou. Eu estava limpando a crina dele com uma escova velha que tinha achado no fundo do galpão. Ele já deixava eu fazer isso desde que eu fosse devagar e falasse baixo enquanto trabalhava, quando tive que passar na frente para alcançar o outro lado. E de frente, com o sol da manhã chegando de lado e iluminando a musculatura que estava timidamente voltando, eu vi o peito dele, largo, profundo, com uma capacidade torácica que não era de cavalo comum. Parei com a escova no ar. Fiquei olhando por um tempo que não sei precisar. Podia ser 1 minuto, podiam ser 5. Esperança me olhou. Dessa vez não para o chão. Me olhou, olho a olho, com aqueles olhos grandes e escuros que tinham aquela coisa dentro que eu não sabia nomear ainda. "Quem é você?" Eu falei em voz baixa. Ele bufou. Um bufo curto, quase como resposta. Nessa mesma semana, eu liguei para o veterinário. Dr. Lindomar Souza atendia no município vizinho. Vinha até Tuntum uma vez por mês, cobrava o que podia ser cobrado e, às vezes, menos do que devia, quando sabia que a pessoa estava em dificuldade. Era um homem magro, de óculos, com mãos grandes, que pareciam ter sido feitas por engano num corpo pequeno. Mas mãos que sabiam o que faziam, isso era inegável. Ele veio numa tarde de quinta-feira, numa saveiro branca amassada dos 2 lados, com a maleta de couro surrada no banco do passageiro. Eu mostrei esperança, sem falar muito, só fiquei observando o doutor observar. Lindomar passou uns 20 minutos em silêncio completo. Examinou as patas, os dentes, os olhos, o peito, as costas. Ficou muito tempo nas pernas. Pediu para eu soltar o animal no pasto pequeno que eu tinha cercado perto da casa e ficou parado na cerca, vendo ele andar. O jeito que Esperança andava, mesmo ainda recuperando, mesmo ainda com aquela hesitação de bicho que desaprendeu a confiar, tinha qualquer coisa. Um equilíbrio, uma passada que era longa demais para um animal naquele estado. Dr. Lindomar ficou quieto por muito tempo depois que o cavalo parou. "Dário", ele falou por fim. "Fala. Onde você arrumou esse animal?" Eu contei. Resumido: Badeco, Gervásio, o abate, os R$ 800. Ele assentiu devagar, como quem está organizando o pensamento. "Fisicamente, está melhorando. A alimentação está correta. A recuperação está no ritmo que devia. Mas você está certo que o problema nunca foi físico. Esse bicho passou por abandono severo, o tipo de coisa que quebra. Você já viu isso em gente? Pessoa que passa por coisa muito pesada e o corpo fica, mas alguma coisa dentro sai. Já vi", eu disse. E não disse mais nada sobre isso. "Mas o que me intriga", ele continuou de volta para a cerca de olho no animal, "é a conformação dele. Dário, eu não quero criar expectativa que depois não se confirma, mas..." Ele parou. "Fala logo, doutor. Você já ouviu falar em manga larga marchador?" Eu tinha ouvido. Todo homem do campo do Brasil Central já ouviu. É uma das raças mais nobres de cavalo do país. Originária de Minas Gerais, conhecida pela marcha batida ou picada, pelo temperamento equilibrado, pela resistência. Animal de criador, animal de valor. Já ouvi, eu disse com cuidado. Não estou afirmando nada. Preciso de exame de sangue, preciso de análise de pedigree se existir algum documento. Precisa de muito mais do que o que eu posso fazer aqui hoje. Ele me olhou. Mas a conformação desse animal, a estrutura, a passada,
Tem alguma coisa aí que não é de bicho sem raça, Dário. Tem alguma coisa que eu não consigo ignorar. O silêncio que veio depois era do tipo que ocupa espaço físico. Eu podia sentir ele entre a gente como terceira pessoa. Quanto custa fazer esse exame? Eu perguntei. Ele fez uma expressão que homem faz quando vai dizer número que sabe que vai doer. A análise genética completa, com laudo de raça, uns R$ 2.500 no mínimo. Tem laboratório em Belo Horizonte que faz. Tem convênio com a Associação de Criadores que reduz um pouco, mas mesmo assim, R$ 2.500. Eu não tinha R$ 40. Fiquei olhando para o pasto, onde Esperança tinha voltado a ficar de cabeça baixa. Não mais para o chão como antes, agora só olhando a grama, como quem pensa. E senti o peso de tudo ao mesmo tempo. A conta vazia. As vacas magras, a casa que chovia dentro, e esse animal que podia ser nada, podia ser poeira, ou podia ser a coisa mais improvável que ia me acontecer em 58 anos de vida. Doutor Lindomar, eu falei devagar. O senhor conhece alguém da Associação de Criadores? Alguém que pudesse vir olhar antes de eu gastar dinheiro que não tenho num exame que pode não confirmar nada? Ele me olhou por um tempo. Conheço um homem. Chama Geraldo Fonseca, cria manga larga em Balsas faz 30 anos. Homem sério. Se ele vier aqui e olhar esse animal e me disser que é bicho comum, eu fecho a pasta e nunca mais falo no assunto. Pausa. Adá, mas se ele olhar e reagir do jeito que eu reagi, aí a gente vê o que faz. Aí a gente vê o que faz. Ele repetiu. Demos as mãos. Aperto firme de interior, sem enrolação. Quando a Saveiro Branca foi embora levantando a poeira vermelha da estrada, eu fui até o pasto. Sentei no toco. Esperança estava a uns 6 metros de mim. Ficou me olhando. Devagar. E eu não sei explicar por que fiz isso, porque não sou homem de gesto, sou homem de silêncio. Eu estendi a mão na direção dele com a palma para cima. Aberta. Sem nada dentro. Ele ficou parado uns 30 segundos. Depois veio, devagar, com aquela passada que eu agora enxergava diferente. Aquela passada que Dr. Lindomar tinha ficado olhando com aquela expressão de homem que não quer se antecipar, mas já sabe. Veio até onde minha mão alcançava, abaixou o focinho e ficou ali. O calor do fôlego dele na palma da minha mão. Eu pensei em Conceição de novo, pensei na promessa. Não desiste de você, Dário. Talvez eu não tivesse desistido, talvez nenhum dos dois tivesse. Geraldo Fonseca chegou numa manhã de terça-feira com uma caminhonete prata que parecia recém-lavada. Coisa que não faz sentido em estrada de chão, mas que dizia tudo sobre o tipo de homem que ele era. Aquele que mantém as coisas como devem ser, independente do terreno. Tinha uns 65 anos. Chapéu de feltro cinza, bota de couro com barro já seco da última fazenda, cinturão com fivela de prata, sem ostentação. Mãos de quem trabalha, mas dente de quem come bem. Homem que tinha começado com pouco e construído muito. Isso aparecia no jeito que ele andava, com aquela calma específica de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Veio com o doutor Lindomar, que ficou no carro enquanto Geraldo e eu nos cumprimentamos. Dário Mendonça, eu disse. Geraldo Fonseca, ele disse. Aperto firme, olho no olho. Lindomar me contou alguma coisa, mas prefiro ver antes de falar. Então vem. Eu não preparei nada, não limpei o pasto, não arrumei o animal, não tentei apresentar Esperança de nenhum jeito especial. Aprendi cedo que coisa boa não precisa de cenário, e coisa ruim, cenário nenhum resolve. Levei Geraldo direto para o pasto e fiquei de lado. Ele parou na cerca. Esperança estava no centro do pasto, sozinho, comendo o capim com a cabeça mais erguida do que nos primeiros dias. Muito mais erguida. 3 semanas de alimentação regular, de água limpa, de presença sem violência, tinham feito o que devia ser feito. Ainda estava abaixo do peso que devia estar. Ainda tinha marcas.
mas a estrutura agora aparecia com uma clareza que a primeira semana não permitia. Geraldo não falou nada por um tempo longo. Eu observei o rosto dele, enquanto ele observava o cavalo. É isso que você aprende a fazer quando não entende completamente de algo. Você observa quem entende. E o rosto de Geraldo Fonseca foi passando por coisas. Primeiro, a expressão neutra de avaliador. Depois, uma contração leve nas sobrancelhas. Dúvida, atenção redobrada. Depois, e esse foi o momento que me segurou o ar no peito. Ele inclinou levemente a cabeça para um lado. É o gesto de quem viu algo que não esperava ver. Abre o portão. Ele falou, abri. Esperança olhou para nós. Não recuou. Geraldo entrou devagar, com aquela postura de quem foi criado entre cavalos e sabe que o próprio corpo precisa dizer "não sou ameaça" antes de qualquer palavra. Ficou em volta do animal por uns 15 minutos. Examinou as pernas com as mãos. E eu vi, pelas mãos dele, que ele sabia o que estava tocando. Abriu a boca do cavalo, olhou os dentes. Ficou muito tempo no peito, no flanco, na garupa. Mandou eu soltar o animal e ficou parado, vendo ele andar no pasto por quase 10 minutos, sem dizer uma palavra. Quando voltou para a cerca, o rosto dele tinha uma expressão que eu não sabia ainda se era boa ou ruim. Dário, você sabe o que você tem aqui? Tenho suspeita, eu disse. Certeza ainda não. Ele assentiu, como se a resposta fosse correta. Essa conformação, ele começou, pausando cada palavra. Esse pescoço, esse peito, essa angulação de pata, isso é manga larga, não tenho dúvida. A marcha eu não pude avaliar direito, porque o animal ainda está em recuperação. Mas pela passada que ele tem, mesmo assim... Ele parou. Olhou de volta para o pasto. Onde você disse que esse animal veio? Gervásio de Grajaú. Antes disso, homem do sul do Maranhão. Antes disso, Minas, do Geraldo fechou os lábios por um segundo. Tem documento? Pedigree? Algum papel? Nenhum. Então não tem como confirmar nada sem exame genético. Eu sei. Que você não tem dinheiro para fazer. Que eu não tenho dinheiro para fazer. Ficamos em silêncio os dois, olhando o cavalo que agora tinha voltado a pastar, tranquilo como se não soubesse que era assunto de conversa importante. Geraldo Fonseca tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho, colocou de volta. Eu posso bancar o exame, ele disse. Eu virei para ele. Não tô fazendo caridade. Ele adiantou, lendo meu rosto. Tô fazendo negócio. Se der manga larga de sangue bom, a gente divide os resultados. Você fica com o animal, eu fico com direito de uso como reprodutor por 2 anos. Você recebe por cada monta. Se não confirmar raça, eu perco o que gastei no exame. E a gente se despede sem ressentimento. Era uma proposta justa. Era mais do que justa. Mas eu não respondi de imediato. Porque tinha aprendido em 58 anos que proposta boa demais, às vezes, tem custo escondido. Não de má fé. Geraldo não me parecia homem de má fé. Mas de consequência que a gente não enxerga na hora. Preciso pensar, eu disse. Ele não piscou. Claro, me liga até sexta. Pensei durante 3 dias. Naqueles 3 dias aconteceram 2 coisas que eu não esperava. A primeira foi que o Zé Paraíba, da loja de suplemento, me encontrou na rua em Tuntum, na quarta-feira, com uma expressão de quem estava morrendo de vontade de falar alguma coisa faz tempo. Dário, você andou perguntando do cavalo de Gervásio. Andei. Pois então. Ele se aproximou, baixou a voz, como quem vai contar segredo em praça pública. Eu perguntei por aí. O homem que vendeu para Gervásio, um tal de Nivaldo, de Imperatriz, comprou de uma fazenda em Minas que fechou, falência. E essa fazenda, pelo que me disseram, era criação séria. Manga larga registrado. Quando a fazenda quebrou, o gado e os cavalos foram vendidos às pressas, sem documento, sem nada. Alguns animais se perderam no caminho, foram parar em mão de gente que não sabia o que tinha. Eu ouvi tudo sem expressão. Por que você está me contando isso agora? Ele sorriu, meio envergonhado.
Porque na semana passada eu disse que você tinha feito loucura. E tô pensando que talvez você não tenha feito. A segunda coisa foi mais difícil. Na quinta-feira à noite, enquanto eu estava sentado na varanda depois do jantar, o celular tocou. Número que eu não conhecia, de Grajaú. Era o filho de seu Gervásio. Senhor Dário, voz jovem, séria. O senhor comprou um cavalo do meu pai faz umas 3 semanas? Comprei. Pausa. O senhor sabe que esse cavalo talvez seja registrado? Meu coração fez uma coisa estranha no peito. Não acelerou. Ficou quieto demais, como quando a gente prende a respiração sem perceber. O senhor está me dizendo que sabia? Eu perguntei com cuidado. Não, meu pai não sabia. Eu não sabia. Outra pausa. Mas um homem nos procurou ontem. Disse que conheceu o animal anos atrás, em Minas. Disse que é manga larga de linhagem boa. A voz ficou mais tensa. Esse homem quer comprar o cavalo de volta, pagando bem. O cavalo não é mais de vocês, eu disse. Simples assim. Eu sei. Por isso liguei para o senhor. E o que você quer que eu faça com essa informação? Silêncio mais longo dessa vez. Esse homem vai procurar o senhor. O rapaz disse por fim. Queria que o senhor soubesse antes, para não ser pego de surpresa. Desliguei. Fiquei olhando o céu de outubro, que naquela noite estava carregado de estrelas, como só fica no interior, longe de luz elétrica. O tipo de céu que faz a gente se sentir pequeno e parte de algo grande ao mesmo tempo. Na sexta-feira de manhã, liguei para Geraldo Fonseca. Aceito a proposta, eu disse. Bom, ele disse. Mando colher o sangue semana que vem. O homem apareceu numa tarde de chuva. Não a chuva fina e gentil que às vezes vem no fim do ano para refrescar o pasto. Veio aquela chuva de interior que parece raiva, trovão distante que vai chegando, céu que fecha rápido como pálpebra, e de repente a água caindo grossa, vermelha de barro quando bate no chão seco. O tipo de chuva que faz o rio subir em 2 horas e alaga a estrada de chão por dias. Eu estava no galpão coberto com esperança quando ouvi o carro. Hilux preta, nova, placa de São Paulo. O homem que desceu usando guarda-chuva tinha uns 50 anos, terno que não era de ir à fazenda, era de ir à reunião de negócio. Magro, cabelo curto, óculos de grau fino. Parecia coisa fora do lugar naquela estrada de barro vermelho. Veio até o galpão sem pressa, como quem está acostumado a ir onde quer ir. Senhor Dário Mendonça? Sou eu. Ele olhou para o cavalo. E eu vi o que vi no rosto de Geraldo Fonseca, mas diferente. Geraldo tinha visto com o olho de criador apaixonado. Esse aqui viu com o olho de quem está verificando mercadoria. Meu nome é Hélio Drummond. Sou representante de um grupo de criadores de São Paulo. Entregou o cartão. Papel grosso, letra preta, logo pequeno. O senhor deve ter recebido contato da família Gervásio. Recebi. Então sabe do que vim falar. Sei, eu disse, e não acrescentei nada. Ele entendeu que ia ter que falar primeiro. Esse animal tem histórico que o senhor provavelmente desconhece. Faz parte de uma linhagem que saiu de Minas de forma irregular quando a fazenda de origem quebrou. Meus representados têm interesse em recuperar o animal e reintegrá-lo ao programa de criação original. Eu ouvi tudo. Depois, quanto? Ele não esperava que eu fosse tão direto. Reorganizou o pensamento. R$ 8.000, 10 vezes o que eu paguei. Para qualquer homem na minha situação, dinheiro impossível de recusar. Eu olhei para o cavalo. Esperança estava me observando com aquela orelha direita levantada. Não tô vendendo. Hélio Drummond piscou. Senhor Dário, talvez o senhor não entenda o valor do que... Entendo, eu disse. Por isso não tô vendendo. O rosto dele fechou. Não ficou agressivo. Era homem educado demais para isso. Mas ficou duro. Posso chegar a 12.000... R$ 12.000. Eu tinha 840 antes de comprar o cavalo. Tinha menos do que isso agora, mas tinha alguma coisa a mais também. Tinha um acordo com Geraldo Fonseca.
Tinha uma amostra de sangue que tinha sido coletada 3 dias antes e estava a caminho de um laboratório em Belo Horizonte. Tinha uma promessa antiga que eu estava, talvez pela primeira vez em 4 anos, tentando cumprir de um jeito que fazia sentido. Não estou vendendo por 12, eu disse. Não estou vendendo por 20. O animal não está à venda. Silêncio. A chuva batia no telhado do galpão com força, escorria nas beiradas em cortinas barulhentas. Um trovão fechou lá longe, rolou pelo céu até apagar. O senhor vai se arrepender dessa decisão, Hélio disse. Não era a ameaça declarada, era a afirmação fria de alguém que está acostumado a estar certo sobre essas coisas. Já me arrependi de coisa maior, eu disse. Aprendi a viver com isso. Ele me olhou por um momento. Aquele momento em que a pessoa avalia se compensa insistir ou se a parede é grossa demais. Então guardou o cartão que eu nunca tinha pego da mão dele, abriu o guarda-chuva e voltou para a Hilux preta, que saiu devagar pela estrada de barro, sumindo na chuva. Eu fiquei parado no galpão por um tempo depois que ele foi embora. O coração batia mais forte do que eu gostaria de admitir. As mãos, eu percebi, estavam com um tremor leve. Não de medo exatamente, mas daquele tipo de tensão que o corpo guarda sem avisar e só solta quando a situação passa. Esperança bufou. Veio até onde eu estava, encostou o focinho no meu ombro, eu coloquei a mão na testa dele. Fechei os olhos por um segundo. Tudo bem, eu disse. Para ele. Para mim. Talvez para Conceição, que eu às vezes sentia no silêncio do campo como presença sem forma. Só sensação. Tudo vai ficar bem. Não ficou. Não de imediato. Na semana seguinte, o vizinho mais próximo, Valdivino, que tinha uns 80 alqueires a 3 quilômetros, me encontrou na estrada e me olhou de um jeito que eu não gostei. Dário. Ouvi falar que você tá com um cavalo que tem dono em São Paulo. Não tem dono em São Paulo, tem dono aqui. Tô só te avisando o que tô ouvindo. Ele disse com aquele jeito de quem quer parecer que tá do seu lado, mas tá com medo de ser visto do seu lado. Em Tuntum, na cooperativa, o gerente me chamou discretamente para dizer que um advogado tinha ligado fazendo perguntas sobre minha situação financeira e a propriedade do animal. Advogado. Ligando para a cooperativa de interior perguntando sobre minha conta. Eu saí de lá com aquela sensação de chão cedendo. Não de queda, de instabilidade, de não saber onde pisar. Liguei para Geraldo Fonseca naquela mesma noite. Contei tudo. O homem de São Paulo, o advogado, as perguntas. Geraldo ficou quieto por um tempo que me pareceu longo demais. Dário, ele disse por fim. Gente grande, quando quer alguma coisa de gente pequena, tem 2 caminhos. Compra ou pressiona. Você não vendeu. Então agora vem a pressão. E o que eu faço? Você espera o resultado do exame. Pausa firme. E não vende o animal. E se a pressão aumentar? Aumenta, ele disse, simples como quem anuncia o tempo. Mas resultado de exame genético com laudo registrado em associação é documento. É prova, é o que separa a opinião de fato. Outra pausa. Quantos dias para o resultado? Disseram até 20 dias úteis. Então você aguenta 20 dias, Dário? Fácil de falar. Mais difícil de fazer quando você tem conta vazia, pressão de gente com advogado e a única coisa entre você e o caos é um cavalo que todo mundo achava que ia pro abate. Mas eu disse, aguento, e desliguei. Fui até o pasto. Era noite fechada, mas eu conhecia cada metro daquele chão de olho fechado. Esperança estava deitado, e quando eu me aproximei, ele levantou a cabeça. Ficamos assim por um tempo. Eu em pé, ele deitado, o céu cheio de estrelas lá em cima, o som do campo à noite, que é um som cheio quando você aprende a ouvir. Grilo, rã, o vento, um galho quebrando longe, o fôlego do animal. Sentei no chão, do lado dele. Ele abaixou a cabeça de volta, fechou os olhos.
Eu fiquei acordado por muito tempo, olhando as estrelas, pensando em quantas vezes na vida a gente se encontra exatamente nesse ponto, onde não tem garantia nenhuma, onde todo mundo ao redor acha que você errou, onde a única coisa que você tem é a convicção silenciosa de que viu algo que os outros não viram. E a pergunta que não deixava dormir não era sobre o cavalo, era sobre mim. Será que eu estou enxergando ou estou querendo enxergar? Tem diferença. Tem uma diferença grande e dolorosa entre essas duas coisas, e às vezes é impossível saber de qual lado você está. O resultado chegou numa sexta-feira, por e-mail, no celular do Dr. Lindomar. Eu estava no curral quando ele ligou. A voz dele era controlada. Homem de ciência aprende a segurar reação antes de entregar resultado. Mas havia ali um cuidado excessivo, aquele jeito de falar devagar de quem está carregando algo pesado e não quer tropeçar. Dário, você pode vir até aqui hoje? Aconteceu algo? Aconteceu, vem logo. Larguei o que estava fazendo. Encilhei o meu outro cavalo, o baio velho que tinha há anos, e fui até Tuntum, numa hora e meia de estrada de chão, com o sol de meio-dia na cabeça e aquele frio específico no estômago, que não é temperatura, é antecipação. Lindomar me esperava no consultório. Tinha impresso o laudo. Várias páginas, linguagem técnica, tabelas, números, colocou na minha frente na mesa. Lê a conclusão, ele disse, apontando para a última página. Eu li de novo. A terceira vez, eu li em voz alta, devagar, como quem precisa ouvir as palavras no ar para acreditar que são reais. O animal analisado apresenta marcadores genéticos consistentes com linhagem manga larga marchador de alto padrão. A análise de sequenciamento indica compatibilidade com animais de pedigree registrado, com percentual de pureza superior a 92%. Recomenda-se investigação de pedigree junto à Associação Brasileira dos Criadores do Manga Larga Marchador para possível regularização de registro. 92%. Pedigree de alto padrão. Eu baixei o papel na mesa. Coloquei as duas mãos sobre ele como se precisasse segurar o documento no lugar. As mãos, eu percebi, tremiam. Não o tremor de medo do galpão quando Hélio Drummond foi embora. Esse era diferente. Era o tremor de quando o corpo não sabe como processar algo que o entendimento ainda está tentando alcançar. Lindomar estava me observando. Dário. Eu não consegui falar de imediato. Tinha um nó na garganta que eu reconhecia. Era o nó de quando Conceição morreu. Era o nó de quando o médico tinha falado, e eu tinha ouvido, mas ainda não tinha sentido, ainda não tinha chegado em mim de verdade. Você sabia, Lindomar disse. Não era pergunta. Eu suspeitei, eu consegui dizer, voz rouca. Suspeitei porque tinha algo nele que eu não conseguia ignorar. Um instinto, um reconhecimento, eu corrigi. É diferente, instinto é cego. Reconhecimento é quando você vê alguma coisa e sabe que já viu antes, mesmo que não saiba onde. Ele inclinou a cabeça. Onde você tinha visto antes? Eu pensei por um momento, e então falei a verdade. Em mim mesmo. Um bicho que todo mundo achou que tinha acabado, que estava no fundo, que não ia se recuperar. O silêncio que veio depois era do tipo bom, do tipo que não precisa ser preenchido. Liguei para Geraldo Fonseca do estacionamento do consultório, ainda com o sol castigando o asfalto e o laudo impresso na mão. Ele atendeu no segundo toque. Geraldo, deu manga larga. Pausa de 2 segundos. Percentual, 92. Outra pausa, maior. Dário, ele disse. E a voz dele tinha algo que em homem da idade de Geraldo Fonseca, com tudo que ele já construiu, é raro de ouvir. Era admiração. Simples assim. Você encontrou um diamante no lixo. O diamante sempre esteve lá, eu disse. Só precisava de alguém que parasse de olhar para o lixo. O que veio depois foi rápido e lento ao mesmo tempo. Rápido nos fatos, lento na digestão. Geraldo acionou a Associação Brasileira.
Com o laudo genético e as informações que Zé Paraíba tinha levantado sobre a fazenda de Minas, foi possível rastrear a linhagem. O animal tinha registro original. O nome no pedigree era Imperador das Gerais, filho de pai campeão regional de marcha em 2019. Quando a fazenda faliu, ele tinha 2 anos. Saiu sem documento, passou de mão em mão, foi maltratado, mal alimentado, esquecido e terminou num carroceiro a horas do abate numa cidade do Maranhão. O processo de regularização do registro levou 3 meses. 3 meses de papel, de idas e vindas, de pessoa que não atende, de sistema que cai, de burocracia que parece inventada para desanimar. Mas Geraldo conhecia os caminhos e eu tinha o laudo. E no final de janeiro, o registro chegou. Imperador das Gerais, dono, Dário Mendonça Luz. Naquele dia eu fui até o pasto com o papel na mão. Esperança, imperador, mas esperança para mim para sempre, estava no centro do pasto. Tinha engordado de forma consistente nos últimos meses. A musculatura tinha voltado como o rio que enche devagar, mas enche de verdade, sem pressa e sem pausa. O pescoço erguido agora como devia estar, a crina penteada, o olhar, esse acima de tudo. O olhar tinha mudado, não estava mais para o chão, estava no horizonte. Eu fiquei na cerca olhando para ele por um tempo longo. O sol da tarde entrava de lado, iluminando o pasto daquele jeito dourado que só acontece entre 4 e 5 da tarde no Cerrado brasileiro. Uma luz que faz tudo parecer que tem valor que talvez não tenha, ou que sempre teve e a gente não enxergava. Imperador? Eu chamei. Baixo, ele virou. Você não vai acreditar no que você é, eu disse. Ele me olhou com aquele olho escuro e fundo, com aquela expressão que eu aprendi a ler nos meses de convivência. Uma expressão que não era de bicho, era de... eu não sei. De algo que entende mais do que deveria entender. Veio até a cerca. Encostou o focinho no meu ombro. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em 4 anos, desde que Conceição foi embora, eu chorei de verdade. Não o choro contido de velório. Não o olho úmido que a gente limpa rápido para ninguém ver. Chorei com o corpo. Ombros sacudindo, voz embargada numa coisa que não era choro bonito de filme. Era o choro feio e honesto de homem que ficou tempo demais sem chorar. Chorei pelo cavalo que quase morreu, pelo dinheiro que não tinha, pela promessa que achei que não estava cumprindo, por Conceição, que nunca ia saber dessa história, mas que de algum jeito me empurrou até ela. O animal ficou quieto do meu lado, o focinho no meu ombro, o fôlego quente e constante como algo que não vai embora. Deixa eu te contar como ficou. Não de uma vez, não de repente. A vida boa não chega assim, como trovão. Chega como chuva de garoa, que você não percebe que molhou até olhar para si mesmo e ver que está encharcado. A primeira monta do imperador foi em março. Uma égua de criador de balsas, manga larga também, que Geraldo tinha selecionado com o cuidado que ele tem com tudo. Eu estava no pasto naquele dia, encostado na cerca de arame, e observei com aquela mistura de orgulho e estranheza de pai que vê filho crescido fazendo coisa que sempre soube que ia fazer. O animal se portou com uma naturalidade que fez Geraldo, que viu centenas de reprodutores na vida, ficar um tempo em silêncio depois. Esse cavalo tem algo, foi tudo que ele disse. Eu sei. Eu disse. A renda da primeira monta foi pequena, suficiente para pagar o veterinário, comprar ração para mês e meio e sobrar uns trocados. Mas era a primeira vez em anos que eu recebia dinheiro que não era de venda de vaca magra ou de bico ocasional. Era dinheiro de algo que eu tinha construído, que eu tinha escolhido. A notícia correu. Em interior, notícia boa corre mais devagar que notícia ruim, mas corre. Em 6 meses, Geraldo tinha recebido consultas de 4 criadores diferentes, interessados em usar o imperador como reprodutor. Eu não precisava fazer nada, além de cuidar do animal e firmar contrato. E Geraldo
cuidava dos contratos. Hélio Drummond ligou uma vez, em abril, ofereceu 30 mil reais. Eu desliguei. Ele não ligou mais. Mas o que eu quero te contar, o que importa mais do que qualquer número, mais do que qualquer contrato, é o que aconteceu numa tarde de junho. Chuva fina, dessas que vêm no começo do inverno maranhense, que deixam o chão escuro e o ar cheirando a terra limpa. Eu estava na varanda da casa, tomando café, olhando o pasto onde o imperador pastava no meio da garoa, como se chuva fina fosse bênção particular dele. Peguei uma foto que estava dobrada dentro da carteira. Conceição, 42 anos, numa tarde de sol, sorrindo com os olhos mais do que com a boca como ela sempre fez. A foto estava desbotando nas bordas. Eu olhei para ela por um tempo. Não desiste de você, Dário. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Pensei nas mãos tremendo no dia do laudo. Pensei no choro na cerca. Pensei em Badeco chegando com o caminhão aquela manhã de outubro, naquela luz de cobre feia, com um animal que ninguém queria. E pensei em mim. Em como eu tinha chegado naquele ponto, 58 anos, conta vazia, casa que chovia dentro, 3 vacas magras. E em como eu tinha feito exatamente o que todo mundo ao redor tinha dito que era loucura. Tinha jogado o último que tinha numa coisa que ninguém mais enxergava. Por quê? Eu fiquei um tempo tentando responder isso para mim mesmo, porque às vezes a gente precisa entender as próprias decisões depois de tomar, quando a poeira baixou e você pode ver o terreno com calma. E a resposta que veio não foi sobre cavalo, foi sobre reconhecimento. Eu reconheci no imperador o que eu era, um bicho que tinha sido colocado de lado, que todo mundo tinha decidido que não valia mais, que olhava para o chão porque tinha esquecido que tinha horizonte, que carregava dentro de si algo que o descuido de outros tinha enterrado, mas não destruído. Porque tem coisa que não se destrói, tem estrutura que o abandono pode enfraquecer, mas não apaga. Eu não comprei um cavalo naquela manhã de outubro. Eu me reconheci num animal que ninguém mais queria e fiz por ele o que nunca tinha conseguido fazer completamente por mim mesmo. Acreditei. Sem garantia, sem aprovação, sem certeza de retorno. E a vida, que tem um humor que eu ainda não entendo completamente, me devolveu isso multiplicado. Tenho 60 anos agora. A casa ainda tem as telhas velhas, mas o telhado eu refiz em setembro com o dinheiro das montas. A cerca do fundo está arrumada. Comprei 2 vacas novas. Contratei um menino do vilarejo para me ajudar 3 dias por semana. Um rapaz de 16 anos chamado Edilson, que chegou na primeira semana sem saber nada de cavalo e que agora passa horas no pasto com o imperador, com aquela dedicação de quem encontrou vocação. Eu olho para ele e penso no que o Dr. Lindomar disse de presença, que às vezes o bicho não precisa de intervenção, precisa de presença, que tem diferença entre chegar com solução e chegar e ficar. Acho que isso vale para a gente também. O imperador está no pasto agora, enquanto escrevo isso. Já não é o bicho magro e de olhar baixo que desceu do carroceiro de Badeco. É um animal de porte, de graça. A palavra é essa graça, que é coisa diferente de beleza. É o movimento certo no tempo certo. É a ocupação do espaço com naturalidade de quem sabe que tem direito de estar ali. Ele levanta a cabeça às vezes e me olha da distância do pasto. Eu levanto a mão. Ele abaixa de volta e continua pastando. É uma conversa, simples assim. Tem gente que me pergunta, e Badeco foi o primeiro, numa tarde que ele veio me visitar e ficou com a boca aberta vendo o animal. Tem gente que me pergunta o que eu enxerguei naquele cavalo que todo mundo tinha descartado. Eu penso antes de responder, porque a resposta honesta é complicada. Não enxerguei potencial de negócio. Isso eu não sabia. Não enxerguei raça ou pedigree. Disso eu suspeitei, mas não tinha certeza. Não enxerguei retorno financeiro. Esse era o menor dos meus pensamentos naquela manhã. O que eu enxerguei foi um ser vivo que tinha desistido de olhar para o horizonte.
e soube, de um jeito que não passa pela razão, que isso podia ser revertido, que o horizonte ainda estava lá, que a desistência não é destino, é estado, estado que muda com tempo, com água limpa, com presença, com alguém que chega e fica, e não exige nada além de existir junto. Eu soube isso porque aprendi da forma mais difícil que existe, vivendo. A foto de Conceição está na parede agora, emoldurada. Comprei uma moldura simples de madeira em tum-tum. Não é coisa cara, mas é coisa digna. Ela está no lugar onde eu tomo café de manhã, onde o sol da manhã entra pela janela de lado e ilumina aquele sorriso de olho que ela tinha. Todo dia antes de sair para o pasto, eu olho para a foto. Todo dia eu penso, eu tô tentando, Conceição. Do jeito que eu sei, com o que eu tenho, no lugar onde eu estou. Não sei se é suficiente, nunca sei. Mas o imperador está no pasto. O pasto está verde. A casa tem telhado que não chove mais dentro. E toda manhã, quando o sol nasce, mesmo aquele sol feio de cobre, que parece que não quer estar ali, eu me levanto, calço a bota e vou. Isso é o que tenho. Isso descobri é suficiente. Às vezes, a vida manda para você exatamente aquilo que você precisava salvar. Não pelo que parece ser, mas pelo que é de verdade. E às vezes, a coisa que você salva te salva de volta, sem avisar, sem pedir licença, com a naturalidade de quem sempre soube que esse era o acordo. Eu não acredito em coincidência, acredito em encontro. E aquela manhã de outubro, naquela estrada de chão com poeira vermelha e sol de cobre, e um caminhão que parou devagar demais, aquela manhã foi o encontro mais importante da minha vida depois de Conceição. Só demorei um pouco para entender. Fim.